O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa de tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. E hoje teremos a alegria de termos a reflexão do nosso irmão Dom Romário. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu agradeço ao Dom Tiago pela oportunidade. Alegria para mim, né, que eu posso falar. Hoje é uma festa que junta um monte de festas. Hoje nós temos a apresentação de Jesus no templo. Hoje nós temos o encontro de Deus com o seu povo.
Hoje nós temos a festa da purificação de Nossa Senhora, que é também Nossa Senhora das Candeias. Então, deixa eu organizar as ideias aqui para ver se o povo de Deus não sai da igreja mais confuso. Vamos começar pelo começo. São José e a Virgem Maria são cumpridores perfeitos da lei de Deus. E quando eu digo lei de Deus, eu estou dizendo a lei que Deus deu ao seu povo lá no Monte Sinai, por ocasião da libertação desse povo do Egito, a Páscoa judaica. E uma das prescrições da lei, ela surgiu antes mesmo do Sinai, surgiu lá no Egito. Quem se lembra que a última praga do Egito, que Deus lançou sobre o Egito, foi a morte dos primogênitos? Aquele evento marcou profundamente o povo de Israel, porque Deus deixou bem claro: eu sou o Senhor da vida, eu a dou e eu tenho todo o direito de tomá-la. E agora eu estou tomando a vida dos primogênitos do Egito por vocês, meu povo amado, porque eu não suporto a escravidão. Eu não vou tolerar que isso continue. E assim, desde aquela época, todo primogênito, seja de ser humano, seja de outros animais, ele deveria ser dado ao Senhor. Então, Jesus, o primogênito de Maria, né, o único filho de Maria, ele precisa ser resgatado. Então, ele é levado ao templo, eles oferecem um sacrifício para ficarem com o menino, para criarem, né, o Filho de Deus. Essa é uma prescrição da lei, porque Deus é o Senhor da vida. Ele cria e tem todo o direito de tomá-la. Ele é Deus. E fazem isso no templo. Só que o templo dessa época não era mais o templo de Deus. Há muito tempo, pelo menos há uns 40 anos, desde o nascimento de Jesus, o templo era um monumento da vaidade de Herodes. Herodes Magno, que era governador e tinha o título de rei dos judeus, dado por Roma, ele queria provar que ele era tão bom para esse povo que resolveu construir um templo. O templo de Jerusalém, que é o que Jesus frequenta nos evangelhos. Mas há muito tempo Deus já tinha abandonado esse templo. E nem tanto foi Deus que abandonou esse templo. Foi o povo que abandonou Deus. E se o povo abandona Deus, o que Deus vai ficar fazendo no meio do povo? É como se o povo de Israel tivesse dado as costas para Deus. O que Deus vai ficar fazendo ali? Se ninguém mais quer cumprir a lei dele, se ninguém quer mais fazer a vontade dele. E por não cumprir a lei, veio o exílio, veio a destruição do templo. E quando Deus libertou o povo do exílio, o povo pôde voltar à terra prometida e encontrou o templo destruído. Isso pelo menos uns 300 anos antes de tudo que a gente leu no Evangelho. E por isso surgiu o profeta Malaquias da primeira leitura. O profeta Malaquias, ele incentivava as pessoas a ajudarem a reconstruir o templo, que era sinal para que as pessoas se convertessem. Porque um dia, esse Deus visitaria o templo de novo. E isso aconteceu no Evangelho de hoje. E aconteceu de modo muito sublime, de modo muito humilde. O Deus Altíssimo, o anjo da aliança, anjo, né, significa enviado em grego, ângelos. O anjo da aliança, o dominador, o Senhor de todas as coisas, ele chega no templo. Mas ele chega como uma criança. E aí mostra como Deus trabalha na história. Chega de teofanias, né? Como aquelas do Sinai. Porque com todo aquele aparato, o povo não quis saber de Deus. Então ele resolve visitar o seu povo na humildade. E aí só os humildes vão
apreender essa realidade desse Deus que visita o seu povo. E entre esses humildes, temos duas figuras, Simeão e Ana. Hoje a gente também comemora, esse final de semana, que também faz parte das intenções do Santo Padre de oração desse mês, a vida consagrada. Simeão e Ana são exemplos disso para nós. Eles se dedicam totalmente a Deus, totalmente. E só por causa dessa dedicação eles foram capazes, na sua humildade, de ver o Senhor visitar o seu templo, de vir ao encontro do seu povo. Isso é um mistério muito grande, porque significa que Deus pode nos visitar a qualquer momento. E na humildade, em realidades tão cotidianas. Uma palavra que a gente dá pode ser Deus visitando a vida de uma pessoa. Um gesto de generosidade, um gesto de honestidade, é Deus visitando a vida do outro. E por que eu falo que Deus está visitando o outro através de nós? Porque nós recebemos essa luz que é Cristo. Essa luz não me pertence, é eu que pertenço a ela. Eu não controlo essa luz. É essa luz que ilumina os meus passos e que me leva a fazer a vontade de Deus. Tem um documento da Igreja Católica, Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, que Lumen Gentium significa isso. Cristo é a luz dos povos. Cristo é a minha luz. Cristo é quem ilumina os meus passos. E na medida que eu vivo segundo a vontade de Deus, eu levo essa luz comigo. E eu levo essa luz aonde eu vou. Num mundo que é marcado de tantas trevas, de tanta confusão, de tanto barulho, às vezes é como uma velinha. Por menor que ela seja, a luz que ela porta faz toda a diferença no escuro. Da mesma forma somos nós. Só que para a gente receber essa luz, aí eu toco na questão da purificação de Nossa Senhora, é necessário a gente se purificar. Porque Deus não habita na presença da impureza. Ou melhor, o impuro não pode ficar na presença de Deus. Ué, mas peraí, mas a Virgem Maria não tinha pecado. Por que ela foi se purificar? Essa pureza da Virgem Maria aqui no Evangelho é ritual. Maria quer cumprir tanto a lei que ela, não tendo pecado, passa pelo processo da purificação para estar na presença de Deus. Ela que foi quem recebeu Deus no seu interior para trazer ao mundo. Então Maria nos é exemplo de humildade ao extremo. Ela que nem precisava se purificar, se colocou à disposição da lei para cumpri-la, para estar na presença de Deus. E nós que somos pecadores, será que a gente também não tem que procurar purificação? E graças a Deus, Deus nos concedeu um sacramento tão sublime que nos purifica do pecado, que é o batismo. E quando a gente cai durante a vida, a reconciliação. E quando nos faltam forças, a unção dos enfermos. Olha como é que Deus quer tanto vir ao encontro da nossa vida. Quer se fazer tão próximo de nós. Quer iluminar, quer ser fogo nessa velinha que é a nossa vida. E que o vento pode apagar a qualquer momento. Mas essa é a beleza. Por mais, a gente não deve ter medo da morte, como diz a carta aos Hebreus. Porque o medo da morte, ela escraviza a gente. Tem gente que por medo da morte sai vivendo de qualquer jeito. E esquece que ele vai ter que prestar contas de todas as atitudes dele. Esquece de Deus, esquece do próximo, sai pisando nas pessoas, sai tratando o próprio corpo de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Somos imagem e semelhança desse Deus. Somos templos desse fogo que é o Espírito Santo na nossa vida. Então também o medo da morte não deve nos escravizar. Por quê? Porque essa luz venceu a escuridão da morte. E nos faz participantes dessa luz que nunca vai se apagar, que é a vida eterna. Amém? Ficou confuso? Graças a Deus.
Mas quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Então vamos invocar para esse fogo iluminar todas essas leituras, para que elas inflamem a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações. Amor, e que vai em vosso espírito, e tudo será renovado. Da terra. Deus, enche os corações vossos do Espírito Santo, assim que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso.